Então agora estamos entrando no capítulo 3 do livro e o assunto que a gente vai ver hoje é entropia. Então antes de eu dar a definição mesmo, da entropia, vamos pensar aqui algumas coisas físicas, A gente percebe no nosso dia a dia, na natureza, que alguns processos eles ocorrem naturalmente, outros não. Por exemplo, se uma xícara cai no chão, não tem como a xícara desquebrar, voltar a ser o que era antes. Não tem como o café que derramou se desramar. Não tem nem palavra para esse tipo de reversão do caos. Mesma coisa um ovo. Uma vez que um ovo quebra, você não tem como juntar ele de volta. E a gente tem outros exemplos. Por exemplo, uma moeda que a gente deixa sobre uma mesa nunca vai flutuar no ar, ou ficar muito quente, que não possa ser tocada, ou inchar até que se torne do tamanho do pires, sem interferência externa. Então a gente pensa assim, tudo bem, essas coisas não acontecem porque é preciso energia para a gente elevar a moeda no ar, aquecer ou inchar a moeda. Porém, alguns acontecimentos não consomem energia. Então aqui tem 3 exemplos. Por exemplo, um café repousando numa xícara, ele não se esfria e começa a circular. Ou seja, essa energia do café, do fluido, ter um movimento rotatório, não pode ser obtida da temperatura do café. Uma colher, ela nunca se torna uma ponta quente e a outra ponta fria. E as moléculas de ar numa sala, elas nunca ficam só em um canto da sala. Então, esses 3 acontecimentos, eles não consomem energia. Então, o café poderia obter energia cinética para sua circulação, resfriando-se. A extremidade de uma colher poderia obter energia da outra extremidade fria. As moléculas de ar nem modificariam suas energias cinéticas se elas ficassem só num canto da sala. Elas modificariam apenas suas posições. Mas esses processos, eles são impossíveis de ocorrerem de forma natural e espontânea. Não vai acontecer de forma espontânea. Então, o que determina o sentido da mudança espontânea? Então, vamos pensar numa bola, Quando a gente pega uma bola, vai quicar a bola no chão, e na primeira vez que a gente joga, o que a gente percebe? Quando a bola quica no chão, ela sobe numa altura menor a que ela foi jogada, Então, aqui, a gente está vendo que aqui a bola está uma altura menor. E cada vez que ela quica no chão, ela sobe numa altura cada vez menor, até que vai chegar um momento que ela vai ficar parada no chão. Então, o que está acontecendo? Qual é a descrição desse processo físico? Cada vez que a bola bate no chão, parte da energia cinética da bola é degradada em movimento térmico dos átomos da superfície. Então, dispersa a energia cinética da bola. Então, quando ela sobe, ela já tem menos energia cinética, por isso ela sobe menos. Entretanto, a gente percebe que o processo inverso também nunca vai ser observado. Nunca uma bola parada vai começar a pular sozinha porque o chão está se aquecendo. Então, o que determina a mudança espontânea é que a mudança espontânea ela sempre conduz à dispersão da energia total do sistema. Então, a mudança espontânea sempre vai aumentar o caos do sistema, a dispersão do sistema. E é daí que a gente vai introduzir o conceito de entropia. Entropia é a medida da dispersão de energia em um processo. Então, um estado na natureza ele só é possível a partir de outro se ocorrer uma transformação espontânea, se a variação da entropia no tempo for maior do que 0. Então, isso nos mostra que a degradação natural da energia é uma evolução para a desordem. Como assim? As energias ditas como ordenadas, que são as energias mecânica, elétrica e química, elas tendem a se converter na energia desordenada, que é a agitação térmica. Ou seja, as outras fontes de energia se convertem em calor para uma transformação espontânea. Então agora vamos começar a ver a definição de entropia, que a gente tem a definição macroscópica de entropia. Então, a princípio, a entropia, se você pegar a energia interna, a derivada parcial da energia interna, em relação à entropia, que é o S, a volume constante, é igual à temperatura. Então, e não somente isso, que eu já falei no slide anterior,
dρ(U), dρ(S), a V constante é igual a T, mas vamos lembrar aqui da primeira lei. dU é igual a dt menos dW, ou seja, dU é igual a dQ menos PdV. Se a gente está falando de uma derivada, né, que está considerando V constante, dV é igual a zero. Então, nesse caso, dU é igual a dQ. Portanto, se a gente multiplicar aqui T por ds, TdS é igual a dU. Mas se V for constante, dU é igual a dQ, então a gente tem que dQ é igual a TdS aqui. Então, a gente pode isolar o ds é igual a um dQ sobre T. Mas não seria qualquer dQ, é um dQ reversível, um calor trocado reversivelmente, ou seja, um processo quase estático. Então, o dQ reversível é algum tipo de processo que vai muito lentamente de um ponto a outro, depois ele consegue retornar ao mesmo ponto. Essa seria a primeira definição, né, de entropia. Lembrando que para a transformação ser espontânea, sempre a variação de entropia total tem que ser maior do que zero. Ocorre que na natureza a maioria dos processos são irreversíveis, né? Como o ovo quebrando, como uma xícara quebrando. Só que para a termodinâmica, o que acontece? A gente estuda as variações que ocorrem entre dois estados de equilíbrio. Então, se a gente está estudando uma função de estado, por exemplo, energia interna e entropia é uma função de estado, então são tipos de variáveis que não importa o caminho que ela faça, só importa o valor inicial e o valor final dessa função. Então, a entropia é uma função de estado. Se a gente souber quem é a entropia inicial e a entropia final, a gente calcula a variação da entropia, o ΔS, independente do processo. Então, mesmo que a definição, vou voltar ao slide anterior, seja ds é igual a dq reversível por T, agora eu posso considerar que ds é igual a qualquer dq sobre T. Porque não importa o tipo de processo, se for reversível, se foi reversível, se foi quase estático ou não. Importa o ponto inicial e o ponto final. Então, para eu calcular ds, né, eu vou integrar dos dois lados. A integral de ds é ΔS e a integral de dq sobre t eu vou calcular de acordo com cada processo. Mas a definição, né, a fórmula, a equação do cálculo da entropia é essa que está aqui bem realçada aqui. ΔS é igual à integral de dq sobre t. E aí vamos estudar alguns processos específicos. O primeiro deles seria o processo isotérmico, por exemplo, uma expansão livre. Então, aqui a primeira lei, né, dU é igual a dq menos dW. E se o processo é isotérmico, né, dU é igual a zero. Portanto, dq é igual a dW. Portanto, dq é igual a PdV. A gente substitui o PdV aqui na equação da entropia. Então, a variação de entropia agora vai ser a integral de P sobre T dV. Mas, da equação dos gases ideais, PV igual a nRT, a gente tira aqui P sobre T é igual a nR sobre V. Aí a gente substitui aqui. Agora a gente vai ter ΔS é igual à integral de nR dV sobre V. Como nR é constante, sai da integral e fica a integral de dV sobre V, que é ln de V. E como é uma integral definida, ela vai de VI até VF, então a variação de entropia para um processo isotérmico é ΔS igual a nR ln de VF sobre VI. Mesma coisa aqui para outros dois exemplos interessantes, que é o processo isocórico e o processo isobárico. Eles são muito parecidos, inclusive. Quando a gente tem um processo isocórico, a gente tem volume constante. Portanto, dQ é igual a Czão V dt. Então, a gente substitui ele, né, nessa fórmula da entropia. O Czão V, ele é constante, sai da integral e fica apenas a integral de dt sobre t. Portanto, em um processo isocórico, ΔS é igual a Czão V ln de Tf sobre Ti. Mesmo procedimento para um processo isobárico. Num processo isobárico, a pressão constante, dQ é igual a Czão P dt. Substitui ele aqui na integral e a gente vai ter ΔS é igual a Czão P ln de Tf sobre Ti. Quando o processo é isentrópico, essa já é uma denominação que a gente não ouviu antes, é a primeira vez que a gente está ouvindo. O que significa isentrópico? É um processo onde não ocorre variação de entropia, ou seja, ΔS é igual a zero.
E quando a gente não sabe como o dq depende de t, a gente vai ter que usar fórmulas gerais. Quais seriam essas fórmulas gerais? A gente vai misturar a primeira lei com a definição de entropia. Então, qual que é a definição de entropia, né? É ds é igual a dq sobre t. A gente pode reescrever isso como dq é igual a tds. E essa aqui é a primeira lei. du é igual a dq menos dw. Portanto, dq é igual a du mais dw. E aí a gente iguala. Então, tds é igual a du mais dw. Então, tds é igual... Quem é du? Czão vdt. Quem é dw? pdv. E aí a gente consegue resolver isso integrando dos dois lados, conforme a nossa necessidade. Mas agora vamos fazer 3 exercícios para a gente entender como utilizar essas equações no nosso dia a dia de exercícios. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é o número 1 da apostila. Então, calcule a variação de entropia de 1 mol, então N igual a 1, de gás que se expande isotermicamente até dobrar seu volume. Então, o processo é isotérmico e VF é igual a 2VI. Qual é a variação de entropia? Então, como a gente viu, vamos relembrar aqui, né? Variação de entropia é igual à variação do calor sobre T. Então, a gente tem que descobrir uma relação do calor com a temperatura para conseguir resolver essa integral aqui. No caso do processo isotérmico, a gente vai lembrar da primeira lei, que nos diz que du é igual a dq menos dw. E como o processo é isotérmico, du é igual a zero, dq é igual a dw, que é igual a pdv. Então, ds é igual P sobre T dV. E quem é P sobre T? Se PV é igual a nRT, portanto, P sobre T é igual a nR sobre V. Então, ds é igual a nR dV sobre V. Agora a gente integra dos dois lados. Já vou colocar a integral só aqui porque o NR é constante, vai sair da integral. Portanto, a gente vai ter aqui a variação de entropia, ela vai ser igual a NR ln de VF sobre VI. Agora é só a gente acrescentar os valores, né, que o problema deu. Então, ó, variação de entropia é igual, N é igual a 1 mol, eu vou botar o R de 8,3 Joule mol Kelvin, então a gente vai ter uma resposta em Joule por Kelvin, vezes Ln, o VF é o 2VI, né, o dobro do VI, e o VI é o VI. Então, ó, VI corta com VI, vai ser 1 vezes 8,3 vezes Ln de 2. Então, esse resultado vai dar 5,75 Joule Kelvin. Então, a unidade de medida da entropia é sempre uma unidade de energia no numerador e Kelvin no denominador. Pode ser caloria por Kelvin, pode ser Joule por Kelvin, depende do R. Se eu usasse aqui o R igual a 2 caloria mol Kelvin, então a gente ia ter uma resposta, um valor diferente em caloria por Kelvin. Então, tanto faz vocês optarem por usar o R de Joule ou o R de calorias, tá? A número 2. A número 2 é o seguinte: calcular a variação de entropia de 1 kg de água, então massa igual a 1 kg, que é aquecido de 0 a 100 graus Celsius. E aqui o calor específico da água é 4.190 Joule por quilograma Kelvin. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem que ter esse cuidado é já passar as temperaturas para Kelvin. Então, aqui, ó, 273 Kelvin e aqui é 373 Kelvin, para não ocorrer nenhum erro. Então, como que a gente calcula o calor quando a gente tem uma mudança de temperatura, ou seja, um calor sensível? Vamos lembrar, ó, Czão é igual a dq sobre T. Portanto, dq, aliás, sobre dt. Está confundindo aqui. Portanto, dq é igual a Czão vezes dt. Portanto, dq é igual a m
Czinho vezes dt. Uma vez que eu descobri como que dq se comporta em relação à temperatura, eu já consigo calcular a entropia em si. Então, ó, ds é igual a dq sobre t. Então, isso aqui é igual a mczinho dt sobre t. Agora eu já posso integrar o ds e integrar essa parte aqui. Já deixei o mc fora, né, porque eu sei que eles são constantes. Integral de ds é ΔS, é igual a mc, integral de dt sobre t é ln de tf sobre ti. Agora a gente coloca os valores. Então, ó, variação de entropia vai ser igual a 1 kg vezes 4.190 joule quilograma Kelvin. Então, quilograma vai cortar, né, com outro quilograma, vezes o ln de 373, que é a temperatura final, sobre 273, que é a temperatura inicial. Então, esse resultado vai dar 1.307,7 joule Kelvin. Então, a gente acabou de ver um exemplo de como calcular a variação de entropia num processo que está ocorrendo uma troca de calor sensível. Agora, o 3, a gente vai calcular a entropia, sendo que vai estar ocorrendo uma troca de calor latente. Aliás, é isso aqui, 3. Então, a letra A é o seguinte: qual a variação de entropia quando a gente tem 1 kg de gelo que se funde a 0 graus Celsius em uma atmosfera? Ou seja, está se fundindo, significa que esse gelo está virando água. É um processo de calor latente, a temperatura nem varia, é só a fase que muda. E a letra B quer saber também a variação de entropia de 1 kg de água líquida que se vaporiza. Então, é outro tipo de mudança de fase. Então, vamos lá. Quando a gente tem, né, esse tipo de calor, o ΔQ é assim, ó. Nesse caso, é o calor de fusão vezes a massa. Então, a gente olha nas aulas anteriores, na apostila teórica também tem esse valor. O calor de fusão da água é 333 kJ por quilograma. O calor de vaporização é igual a 2.260 kJ por quilograma. Então, aqui, né, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Esse ΔQ é o LF vezes a massa. Então, eu vou botar aqui, ó. Quilojoule significa vezes 10 a 3 joules. Então, ó, 3 vezes 10 a 3 joule por quilograma vezes 1 quilograma. Então, ΔQ é igual a 333 vezes 10 a 3 joules. Então, ds é igual a dq sobre t. Se integrar dos dois lados, o que eu vou ter? Vou chegar isso aqui mais para cá. Se eu integro dos dois lados, eu tenho que ΔS é igual a ΔQ sobre T. Portanto, ΔS é igual a 333 vezes 10 a 3 joules sobre a temperatura que ocorre essa mudança de fase, que é 273 Kelvin. Fazendo essa conta, a gente vai ter que a variação de entropia nesse derretimento, né, do gelo para a água vai ser igual a 1219,8 joule Kelvin. Eu vou até botar um F aqui, porque essa foi a entropia que a gente calculou, a variação de entropia de fusão. Agora vamos calcular aqui a letra B, voltando aqui um pouquinho. O que a letra B falava, né? A letra B era, vou até mudar aqui a cor para não confundir com o enunciado da A. Então, é um processo de vaporização. Então, é o mesmo procedimento, né? A gente vai calcular o dQ, só que agora o nosso dQ vai ser LV vezes M, que vai ser
2.260 vezes 10 a 3 vezes 1. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, 2.260 vezes 10 a 3 joules. E o ΔS vai ser igual ao ΔQ sobre T. Vai ser igual a 2.260 vezes 10 a 3 joules sobre 373 Kelvin. Fazendo essa conta, a gente vai ver que a variação da entropia da vaporização é igual a 6.059 Joule Kelvin. Então, eu gostaria, né, que além de fazer o cálculo, vamos avaliar um pouco esses valores. Ó. São duas mudanças de fase com o mesmo tipo de substância, né, que é a água. Mas uma, a água, o gelo se transformou em água, que é essa verde, e a outra, a água se transformou em vapor, que é a azul. Vamos perceber uma coisa. A entropia, ela é uma medida da desordem do sistema. Então, vamos pensar, quando a gente tem o gelo, né, a gente tem as moléculas da água bem juntinhas, bem ordenadas. Aí a gente passa para a água líquida, a gente já desordena um pouco. Por isso o aumento da entropia. Mas quando a gente passa de água líquida para vapor, a desordem é bem maior, porque num estado de vapor, as moléculas são muito soltas, elas têm muito mais liberdade de se movimentar, são muito mais desordenadas. Por isso a gente percebe que essa variação da entropia de vaporização, ela é bem superior, bem maior do que a variação da entropia da fusão. Porque a vaporização causa maior desorganização do sistema. Quanto maior for a variação de entropia, maior é a desorganização do sistema. Então, aqui, ó, maior por quê? Porque causa uma maior desordem no sistema. Por isso que a entropia em uma transformação natural, ela é sempre maior do que zero. Por quê? Porque as coisas tendem para uma desordem. Por isso que a gente percebe que esse ΔS de V é bem maior que ΔS de F. Então, visto que a gente já viu um exemplo, né, para calor sensível, um exemplo para calor latente, um exemplo de temperatura normal, assim, a gente vai fazer alguns exercícios. Que são esses exercícios aqui. Aqui em cima. Para casa, o que a gente vai fazer? Os exercícios do livro 3.9, 3.11, 3.13, 3.14 e 3.15. Vamos ver se a gente entendeu mesmo o passo a passo de resolução. E qualquer dúvida, fala comigo que eu faço as resoluções passo a passo, explicando cada passo que a gente tem que tomar para conseguir resolver.